solução para o trânsito dos grandes centros urbanos. Atualmente, no Brasil, as grandes metrópoles concentram mais de 80% da população. Essa concentração faz com que os deslocamentos para escola ou trabalho sejam maiores. O resultado é que as pessoas gastam mais tempo e o trânsito muitas vezes não flui. Em Belo Horizonte, de acordo com o Detran, mais de 1,5 milhão de veículos circulam pelas ruas e avenidas da capital. Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nosso estúdio o especialista em engenharia de transportes, Frederico Rodrigues. Frederico, bem-vindo. Muito obrigado, Renata, pelo convite, para a gente falar desse tema tão importante, né, que impacta a vida de todos nós diariamente na cidade. Frederico, como que é pensado o trânsito hoje, atualmente, em Belo Horizonte, na capital? A prioridade é do veículo comum, é do pedestre, é do transporte coletivo? Veja, em Belo Horizonte e em qualquer outra cidade do mundo que esteja seguindo as diretrizes corretas de planejamento de transporte, tendem a privilegiar o transporte coletivo e o transporte não motorizado. Então, todo e qualquer meio de transporte onde o veículo transporta um maior número de pessoas ocupando um menor espaço na via deve ser privilegiado, assim como aqueles modos não poluentes que são os não motorizados. Então, a gente resume nisso daí: ônibus, metrô, VLT, trem metropolitano, bicicleta e o modo a pé, que também é muito importante. Soluções que consigam congregar um número maior de pessoas, né? Uma palavra interessante que você falou é solução. Primeiro, a gente tem que definir o que é solução em termos de trânsito. Se a gente pensar em solução como aquela via livre para todos nós, cada um no seu automóvel, sozinho em trabalhar, de vidro fechado, sozinho no veículo, escutando uma música. Uma pista livre, como feriado. Esqueça isso como sinônimo de solução. Solução é deslocamento rápido. Nós precisamos pensar em se deslocar rapidamente enquanto houver a demanda de deslocamento, porque também uma premissa mundial de planejamento é a descentralização, que se trabalhe o mais próximo possível de onde se mora. Então, são duas vertentes, né? Agora, enquanto se tiver essa demanda de deslocamento, a premissa mundial de vamos melhorar o sistema de transporte, o sistema de trânsito, é fazer com que as pessoas consigam se locomover nas suas demandas de diferentes locais de uma forma rápida. A quantidade de veículos nas ruas é um grande problema. É interessante, né, quando a gente fala assim: eu estou preso no trânsito, nossa, o trânsito está terrível, o trânsito está muito difícil. Primeiro paradigma a ser quebrado: você não está no trânsito, você é o trânsito. Da mesma forma que você está sendo atrasado pelos outros veículos, você também está atrasando os usuários de todos os veículos. E uma questão primordial física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, não tem espaço nas cidades para que todos se locomovam sozinhos nos seus automóveis. A área ocupada por uma pessoa é muito grande. Mas amplia a via, amplia o número de vias. Se você acompanhar o crescimento da frota e o crescimento populacional, o da frota é muito maior do que o populacional. E é constante. Então, a gente nunca vai conseguir parar de aumentar as vias. Eu, há pouco tempo, escutei uma metáfora, uma parábola muito interessante, que é o seguinte: aumentar as vias para resolver problema de trânsito é a mesma coisa que afrouxar o cinto para resolver problema de obesidade. Sim. E a questão do metrô, por exemplo, que já tem 30 anos que ele existe, né? E ele é considerado por alguns especialistas ainda um pouco atrasado. O que ele precisa ser feito, o que precisa ser desenvolvido, como que você vê essa questão? Falar que é um pouco atrasado é até benéfico, né? Assim, até bastante eufêmico. Porque nós simplesmente aproveitamos a linha que passava o trem, né? E colocamos ali uma linha de trem metropolitano. Belo Horizonte não tem metrô. Belo Horizonte tem um trem metropolitano, que ele utilizou uma linha pronta. Não foi feito, na verdade, o que a gente chama de análise de demanda. Um planejamento para o metrô. Exatamente. Aonde está o maior foco de pessoas querendo ir ou saindo de lá? É a região central ali, Praça 7, por exemplo. O nosso trem metropolitano passa bem distante de lá. E também, assim, quais são os bairros que mais produzem viagens de manhã? Então, não foi feito isso. Então, nós temos um trem metropolitano que aproveita uma linha existente. É mais ou menos assim: quem estiver por aqui precisando, vamos lá. Né? Bom, o que poderia ser feito nesse caso, Frederico? Isso foi o início, porque agora existem 2 linhas planejadas, que é a linha 2 e a linha 3, que já existe sim um planejamento, uma análise de demanda,
para ver onde realmente vai atrair um maior número de pessoas. Só que, mesmo que se construa a linha 2 e a linha 3, isso não significa solução do trânsito. Sim. A gente vai continuar demandando outros modos, e no caso, outros modos mais capilares. O que significa isso? Que adentram mais nos bairros. Você não vai conseguir fazer um metrô entrar nos bairros, você vai conseguir fazer ele passar nos grandes eixos. E aí nós precisamos ainda do sistema de transporte coletivo por ônibus, que é um clássico, que as pessoas muito falam, precisa de metrô, precisa de metrô. A gente nunca vai chegar a ter um metrô. Mas é muito complexo a construção dessas vias, desse planejamento para o metrô nos bairros, como você diz? Sim, é bastante complexo, difícil, caro, em alguns casos até inexequíveis, né? Sem falar a questão de custo, né? Veja, a gente eu quero metrô, mas a gente não avalia a engenharia do processo. Por exemplo, o metrô planejado que passa, acho que ele liga a estação Lagoinha até a região da Savassi, as pessoas não param para pensar, mas existe uma diferença de nível muito grande entre a Lagoinha e a Praça da Liberdade. Então, os estudos mostram que... E o metrô tem uma limitação de subida, você não pode... Não é um carro que você pode... A nossa região rampa, né? não favorece tanto, por ser uma região montanhosa. Mas não justifica, mas ainda tem essa questão. Exatamente, mas a pessoa pode estar pensando assim, não, mas é subterrâneo. Sim, mas mesmo subterrâneo você tem um limite. Sim. E aí o que acontece? Os estudos mostraram que a profundidade da estação para o metrô passar na Praça da Liberdade é muito alta. Ou seja, ele vai estar muito fundo, muito profundo. Então, isso são tudo dificuldades de engenharia. Né? Serão obras aí gigantescas. São obras significativas. E o planejamento urbano em Belo Horizonte, como que você vê? Ele é considerado a base para a cidade realmente funcionar? Sim, planejamento urbano é a base de uma cidade boa para se viver. Belo Horizonte sai com, digamos, um fator positivo, que foi a primeira cidade planejada do Brasil. Né? Tudo que está dentro da região da Avenida do Contorno foi planejado por Arão Reis, né? Mas com uma visão de planejamento, assim, ainda não existia o uso do automóvel. Então, assim, Belo Horizonte já deu, entre aspas, a sorte que Arão Reis projetou vias com 50 metros de largura, que é o caso da Afonso Pena, para cavalos. Né? Então, assim, a gente já tem essa sorte. Só que, passado isso, a cidade cresceu o restante todo sem planejamento algum. Sim, a questão do anel rodoviário, por exemplo, como que você vê também, que é um dos principais problemas de tráfego em Belo Horizonte, tem um grande número de acidentes, mas também é um grande desafio, né? Isso aí entra num conflito muito interessante. O usuário geralmente não gosta de semáforo. O semáforo atrasa, o semáforo para, por que não põe viaduto, por que a gente não passa direto? Pegar uma avenida, tipo uma Cristiano Machado, e tirar todos os semáforos, fazer ela uma avenida rápida, nós vamos transformar a Cristiano Machado num anel rodoviário. E o que você me falou agora do problema do anel rodoviário? Segurança viária. Então, o anel rodoviário, ele foi projetado numa época que a cidade não chegava até ele. Então, ele era uma rodovia. E rodovia realmente não tem semáforo. Rodovia é uma via de tráfego de passagem, uma via de alta velocidade. Mas a cidade foi crescendo, chegou até o anel e, mais do que isso, passou o anel. Então, o anel hoje ele é uma barreira urbana, ele é uma rodovia dentro de uma área urbana. E isso é incompatível. Para vocês, qual que é o maior desafio em relação ao anel rodoviário hoje? Nós precisamos construir um novo anel, o rodoanel, para ligar as rodovias e transformar o anel rodoviário numa avenida. Isso é possível, assim, a médio, longo prazo? É possível. A gente precisa de recursos e vontade política. Né? Mas, assim, já existem os estudos, né? Rodoanel Sul, Rodoanel Norte, que vai tirar o tráfego de passagem de Belo Horizonte, ou seja, quem sai de São Paulo para Salvador, os caminhoneiros, não vão mais passar no anel rodoviário, vão passar por fora. E o anel rodoviário, que já de forma prática, uma avenida, ser realmente transformada na avenida. E aí gera uma coisa negativa, é baixar a velocidade dela, né? Não é ser aquela avenida tão expressa, porque esse caráter expresso, ele gera um risco de acidente muito grande e faz essa separação da cidade em duas metades. Sim. Agora, Frederico, a gente percebe aí um movimento muito grande, uma tendência por esse sistema não motorizado, né? As bicicletas. Como que você vê esse movimento? Veja, priorização de modos não motorizados. Para a gente encerrar. Né? Priorização de modos não motorizados é o que deve se fazer. Mas Belo Horizonte não tem a topografia adequada. Em muitos locais tem sim. E está se planejando e projetando ciclovias na cidade em locais onde a rampa seja possível, né? Onde tenha a declividade suficiente para que que a declividade ela não atrapalhe o andar de bicicleta.
Então, Belo Horizonte tem hoje trechos isolados, mas existe um programa, o Pedala BH, que tem esse objetivo de ampliar a rede cicloviária da cidade e de forma a integrá-las também. Agora, mais do que isso, infraestrutura cicloviária não é só a ciclovia. Para a gente poder usá-la, como em Amsterdã, onde as pessoas usam, por exemplo, para o trabalho, o Brasil é um país de clima tropical, a gente tem calor, a gente pode suar na bicicleta. Então, os processos de licenciamento ambiental hoje em dia na cidade já exigem dos grandes empreendimentos a construção de vestiários com armários, para você usar a bicicleta, chegar e ainda poder tomar banho para começar a sua jornada de trabalho. Então, a bicicleta, além dela ter esse benefício para o planejamento, deslocamento, transporte, ele ainda tem a vantagem de ser algo muito saudável. Mas a gente pode dizer que Belo Horizonte caminha nesse sentido? Talvez menos estacionamentos, mais ciclovias? Caminha. É por aí? Caminha. Belo Horizonte caminha nesse sentido como toda grande cidade que está fazendo um planejamento urbano. Que é o quê? É você incentivar cada vez mais os outros modos e muitas vezes em detrimento do automóvel. Então, se a gente precisar colocar ciclovia onde hoje tem vaga, vai ser colocado. Isso vai ser feito. E isso não é errado. Por mais que as pessoas às vezes questionem o órgão gestor, não é errado. Tem que se fazer isso mesmo. Vamos pegar o exemplo de Nova York. Para você entrar na ilha de Manhattan, até o último número que eu tinha, você pagava $17 para entrar, só para entrar. Agora, se você entrou, para você estacionar, prepare o seu bolso. Então, assim, a ideia é você liberar o espaço público para usos mais nobres, como a ciclovia, mas, obviamente, que as pessoas precisam de estacionar também. Mas aí construir estacionamentos privados e pagos a um preço realmente, né, não necessariamente muito acessível. Mas, para isso, a gente precisa das duas condições. Outro modo de transporte, né, eficiente, seja um sistema de ônibus, junto com o de ciclovia, junto com o metrô, por exemplo. Frederico, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, que esclareceu essa questão do tráfego em Belo Horizonte e as tendências daqui para frente, né, e torcer para essa vontade política e para que isso aconteça em pelo menos médio prazo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.